Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira é dia de Marco Antônio Villa, aqui no Sem Edição. Villa, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. E agora com o Santos campeão, melhor ainda. Calma, Villa, calma que o Audax ainda pode engrossar pro lado de vocês. Villa, a quinta-feira começou com a notícia de que o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal finalmente pediu o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Qual é o cenário que você vislumbra aí para o pós-Cunha, pós-Dilma, o quanto isso interfere na montagem do governo Michel Temer? Lembrando que o sucessor, o imediato da cadeira de presidente da Câmara, Waldir Maranhão, votou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. É interessante ver, a ruína política do Cunha é ótimo, primeiro, para o Michel Temer, que permite que ele possa organizar, não só organizar seu ministério com um pouquinho mais de firmeza, e que ele não está tendo até o momento, depois até a gente discute melhor isso, mas a relação que ele vai ter, obrigatoriamente, com o presidente, isso é favas contadas, que o Senado vai aceitar o processo, tal, na próxima quarta-feira, né? E amanhã do dia seguinte, tudo indica, a presidente vai ser comunicada, vai sair, ela disse que vai sair para a rampa, vai fazer uma manifestação, vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas sai e toma posse o vice-presidente com presidente de fato e pode fazer tudo, vai governar com plenos poderes enquanto o julgamento se desenvolve no Senado. Para Temer, portanto, ele ia ter uma relação certamente com muito maior dificuldade com aquele Eduardo Cunha forte, né, de até tempos recentes e tal. E um Eduardo Cunha que impõe, né, impõe nomes, por exemplo, teria, segundo os jornais, imposto um nome para a Receita Federal, né, que é evidentemente é algo de enorme importância, porque você pode usar receita, se for o caso, para coagir adversários, se é que quem fosse dirigir a Receita aceitasse as pressões do Eduardo Cunha, e mais ainda, se o corpo técnico, que é muito bom da Receita, se dobrasse a atos pouco republicanos e, na verdade, atos criminosos tal. Mas em outros momentos da história, a Receita vazou, por exemplo, uma série de informações como em 1992 contra o então presidente Fernando Collor. Bem, em relação a essa questão, portanto, para o Temer, a ruína de Cunha é uma maravilha. É um alívio. Né? É um alívio. Ele pode respirar. Traz alívio. É um a menos, porque ele já tem problemas com o Renan, né? Então, ele já traz um certo alívio e tal. Por outro lado, para o processo de impeachment, historicamente falando, e essa narrativa do presente que nós estamos comentando, o PT é muito forte, é incrível, um partido que funciona como uma organização criminosa, lembrando um dos votos da ação penal 470 e a própria denúncia da PGR, quando do processo no Mensalão. Essa organização criminosa tem ainda uma presença na construção do momento histórico, na transformação da mentira em verdade, que eu nunca vi na história do Brasil, num país que funciona com o Estado Democrático de Direito. Nunca vi. O caso único é o Brasil. E esse interregno longérrimo entre o 17 de abril e o 11 de maio, entre a decisão da Câmara e a decisão do Senado, deu mais forças durante um pouco mais de 3 semanas para eles continuarem a construir sua narrativa do presente, além de criar inúmeros obstáculos para o novo governo. E isso deve-se ao Supremo Tribunal Federal. Foi ele que fez uma leitura, na minha interpretação, absolutamente equivocada na Constituição, dando um poder ao Senado que o artigo 52 nem insinua que o Senado poderia, por exemplo, não aceitar a admissibilidade de um processo autorizado pela Câmara, como diz o artigo 51. Mas o Senado inventou essa interpretação. Ao inventar essa interpretação, o STF, né? E deu ao Senado esse enorme poder. E esse interregno tem criado todos esses problemas. Então, no caso, o PT ainda insiste que quem fez o impeachment é Eduardo Cunha por vingança. Então, uma fórmula muito simples, que o PT trabalha com coisas muito simples para ser repetidas, porque sua militância também intelectualmente é precária, não consegue pensar muito, precisa ser coisas muito simples. A verdade só deles, né? Deles. É uma equaçãozinha de primeiro grau bem simples, não pode nem de segundo grau, não. Então, a criação da narrativa não me espanta tanto, me espanta como eles acreditam. Como eles acreditam, é uma coisa de fanatismo. Você está não está no campo
racional tal. E aí você constrói no campo da figura do PT o seguinte, não foi ele que fez. Aí você fala, mas espera um pouquinho, o impeachment foi diferente. A admissibilidade foi dada a ele, quer dizer, a decisão monocrática foi dada a ele lá atrás, em 2015, por uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, que entendeu, e é importante sempre a gente repetir isso, entendeu diferentemente do que até então se imaginava o correto, que caberia ao plenário, em última instância, dizer se aceita ou não uma denúncia, se abre ou não um processo. Ali, teria a autorização do plenário, aí cria-se a comissão processante, etc. Porém, o entendimento do Supremo foi outro, teria uma decisão só do presidente da Câmara, independente de quem fosse, e uma decisão, portanto, monocrática. Então, o poder foi dado pelo STF. Posteriormente, foi criada uma comissão que teve ampla autonomia, nós discutimos aqui, assistimos suas sessões com 65 deputados, composto também segundo determinação do STF, e não pela compreensão que se tinha até então, e ela foi tudo transmitido pela televisão, nós assistimos, comentamos. Que poder tinha o Eduardo Cunha ali? Foi aprovado o relatório do relator Jovair Arantes, também foi ao plenário. A sessão que levou a aceitar a admissibilidade do processo começou numa sexta-feira, nunca na história da Câmara teve isso, começou sexta, sábado e domingo. E, poxa, foi uma das mais longas. Mais longa da história. Ou seja, e aí todo mundo falou o que quis. Quer dizer, como que ele é que fez tudo? Ele, na verdade, ele presidiu a sessão por ser presidente da Câmara. Somente isso. E tudo foi feito, inclusive cenas de baderna, foi tudo, aconteceu de tudo um pouco. Então, essa ideia, portanto, o que está acontecendo com o Eduardo Cunha, nesse sentido, é muito positivo, tanto para a leitura do processo de impeachment, né, como também para a leitura histórica, como também para Michel Temer. Ele consegue respirar um pouco tal, né? Você falou agora há pouco na montagem do Ministério Temer. Sim, e eu que acompanho você, inclusive pela rádio, sei o quanto você é crítico a esse modelo, a esse método que o Temer está empregando de lotear completamente sua futura esplanada dos ministérios, não é isso? E a cada dia você sempre é surpreendido. Aí fala assim, tal ministério está com o político X. Aí no dia seguinte não é mais com o X, é com o Y. Então, porque o X tinha sido... Aí depois não é esse partido que vai ficar, é o outro. Então há uma... É um leilão, né? É um leilão que ninguém foi às ruas, e quem determinou o impeachment foram as ruas, né? Porque se nós esperássemos o encaminhamento dado no Congresso pelos partidos de oposição, mais especificamente, Dilma estaria confortavelmente instalado no terceiro andar do Palácio do Planalto, ia governar até 18, Lula estaria na chefia da Casa Civil fazendo campanha para 2018, seria reeleito em 22 e elegeria um posto em 26. Portanto, até 2030, desde 2002, 28 anos, nós estaríamos com os criminosos no poder. Quem sacudiu e bateu de frente com o tronco da árvore, que é o Lula, porque tem os galhos. Por isso que a gente foca tanto no Lula, não é uma obsessão, uma mania, ou porque não tem o que falar, não é isso. É que o tronco é o Lula e os galhos é Palocci, é Dirceu, tudo, é Vacari, é Dilma, e criminosos de todos os tipos que tem por aí e tal, né? Por isso que a destruição do Lula é central, destruição no sentido político, evidentemente, não no sentido petista que leva a assassinato de prefeito. Nós estamos falando num outro sentido, no sentido político, que a nossa praia é a lei e a Constituição, e a deles é a desordem, é romper a ordem legal tal. Então a questão que se coloca, se não fosse essa ação decisiva, ela ainda estaria lá. Então o que chama a atenção na composição do Ministério e da ação do Michel Temer é que parece que ele acha que chegou àquela cadeira, e chegará no dia 12, por articulação dele. Porque foi ele que dirigiu, ele não dirigiu nada, não custa recordar, só para ficar primeiro na figura dele e depois ir ao Ministério, mas não custa recordar primeiro. Quando o ano passado ele escreveu aquela carta pífia, divulgou aquela carta pífia, nós já tivemos grandes cartas no Brasil, as cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes em 1922, a carta testamento em 54 de Getúlio Vargas e etc. Outros documentos que acabaram sendo lembrados na história. Agora, a carta do Temer, quando você lê, ele está reclamando que os apaniguados dele, que inclusive que estão com ele agora, Padilha, Moreira Franco, etc., muitos tinham saído daqueles cargos. E ele, por exemplo, não
foi conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos, que havia ele precisava, e como se isso fosse algo relevante, conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos, é a mesma coisa que você conversar com o office boy. Eu fui office boy, viu? Não é um problema com a categoria, com qualquer um. Você vai lá e conversa, né? Isso não tem importância política nenhuma, né? Então a carta se apertava, não tinha nada, né? E depois, no início do ano, ele foi se aproximando outra vez da presidente. E lembrando que antes da carta, ele teve um breve período como coordenador político do governo também. E quer dizer, alguém que foi chutado, igual um cachorro abandonado, aí dava uma raçãozinha, ele logo balançava o rabinho e tal. Então, o que aconteceu com Michel Temer? Aconteceu que a história, o bafejo, caiu no colo dele a presidência. Bem, aí você espera o seguinte, ele entendeu, será que ele entendeu o que as ruas disseram? Querem uma nova política, Elas não querem trocar Dilma pelo Temer e ficar tudo igual, compor da mesma forma, fazer alianças antirrepublicanas. Não, Michel Temer, você não entendeu nada, porque acho que eles ficam tão trancados no mundinho deles, medíocre, porque a elite política brasileira é medíocre, né? Medíocre, é nota 4, Um é 4,5, um 5, outro é 0, mas em média ali, eles são muito ruins e tal. E o Temer é fraco. Agora vai dizer, mas é o que tem. Nós estamos seguindo a ordem constitucional. É o vice-presidente da República. Portanto, ele assume. Agora, ele tem que ter a grandeza de alguém falar para ele, comparar com 92. Em 1992, o Itamar Franco tinha um grupinho chamado República de Juiz de Fora, pejorativamente, que era o pessoal vinculado a ele desde que ele era prefeito, ainda no antigo MDB, durante o regime militar, tinha aquele grupinho que o cercava. Mas tinha um segundo círculo, que eram senadores, ele ficou muito tempo no Senado, que Pedro Simon, o Fernando Henrique e outros, né, que estavam sempre conversando com o Itamar Franco e tal. E que servia como uma espécie de contraponto ao primeiro círculo, que era muito provinciano, chamado República do Pão de Queijo também e tal, que era muito provinciano e tal. Então, se tinha esse segundo círculo. E isso equilibrou e, muitas vezes, o segundo círculo é que deu o ritmo ao governo. No caso de Michel Temer, só tem o primeiro círculo, Eliseu Padilha, o Romero Jucá, o Gedel e o Moreira Franco, que ficam muito... E não tem o segundo círculo. Quando ele tenta construir um segundo círculo, que poderia entrar na questão do ministério, você tem de chamar nomes que é de peso. Ele chamou Henrique Meirelles. Tudo bem, é um nome de peso, espera-se que vai ser o ministro da Fazenda e também nomear toda a equipe econômica, porque isso é condição sine qua non para você sair do atoleiro que o PT está nos deixando. Por outro lado, quando nomeou ou indicou o Serra para o Itamaraty, tentando levar o comércio exterior, aí dizem que tem problemas, até legais, aí os industriais querem manter o Ministério do Desenvolvimento, né? Conversa fiada, o Ministério do Desenvolvimento serve para nada. Agora é o Armando lá. O que esse Armando fez? Nada. É um zero à esquerda, ao contrário, foi contra o impeachment. Não precisa daquela porcaria, para ser bem claro, me desculpe a linguagem. Na verdade, eles querem emprego, é isso. Então você pode pegar a agência, a Apex, e levar para o Itamaraty, pode sim. Se quiser, pode tudo. Se eles fazem tanta coisa, para o bem não pode fazer, se eles fazem tanta coisa ruim para o mal, e enxugar o ministério tal. Só que, por exemplo, ministro da Saúde e o PP, Partido Progressista, com o Raul Kutait. Bem, aí o Raul Kutait disse o seguinte, olha, eu segunda a sexta eu quero estar no consultório, sábado, domingo em casa, e terça, quinta eu vou trabalhar. Ô, Kutait, menos, como diria o Lula, menos. O Brasil está com epidemia, senhor Kutait. O senhor não entendeu? O senhor vive em outro mundo. O Brasil com uma saúde destruída. E o senhor quer ficar atendendo os seus clientes, seus pacientes, segunda, sexta, eventualmente sábado, e trabalhar 3 dias. E você não pode falar isso, é uma vergonha o senhor falar isso. Fica quieto, diz não. N-A-O, tio. O tio no A. Né? Tá resolvido. Não fala outra coisa, homem. É uma vergonha você dizer isso. As pessoas perdem a vergonha no Brasil. Nós somos um país achincalhado. Quer dizer, a elite é achincalhada. O povo é trabalhador, né? Porque o povo é muito melhor que essa elite, essa porcaria que nós temos. Aí você vai passando os outros. Mas esse aqui é o Mariz.
de conhecido advogado criminalista, etc., queria colocar no Ministério da Justiça. Pô, ele era contra a delação premiada, atacou a Operação Lava Jato. Pô, agora já está cotado para defesa. Para defesa, o que ele entende de defesa? Ele comprou, quando era pequeno, soldadinho de chumbo, o pai dele deu, ele brincava de guerra, papapá, soldadinhos, ou tinha um Forte Apache que ele deu pro filho, fazia um Forte Apache, ou montava aqueles aviãozinhos dos anos 60, ia montando com cola e tal, comprava ali no centro da cidade para montar. Caramba, a defesa é séria. Tem ele pôr alguém que tem competência na área, não é a área dele. Ele é uma pessoa séria, mas evidentemente não para defesa. E interlocução com as Forças Armadas. Com as Forças Armadas. Né? E alguém que conheça a política de defesa nacional, que estude o assunto. E tem muita gente que poderia ocupar. O curioso é o seguinte, que não falta gente de qualidade, não falta. Dizer que é uma escassez de quadros, tem um monte de gente boa. A grande questão, o desafio para Michel Temer é ouvir as ruas que querem uma nova política. Evidentemente que eu sei que precisa conciliar com o parlamento. Ninguém é louco achar que é possível governar sem apoio parlamentar. Mas se você tiver uma meia dúzia de grandes ministros, você pode estar cercada por uns 15 meia-bocas, para usar uma linguagem mais popular. Aí tudo bem, você vai em frente. Né? Agora, ele só tem no momento 2 ministros de expressão e pior, prometeu cortar um monte de ministérios e agora diz que não pode. Não pode porque é para manter a composição, o apoio no parlamento. Eu já vi uma explicação para ter quórum para a emenda constitucional. Quer mudar o que na Constituição? Se nem assumiu o governo. Tem de primeiro saber que é um governo de emergência. Ele não entendeu a questão da inflação, contas públicas, a questão do emprego, reativar a economia, a questão das reformas, que são importantíssimas, imaginá-las que é possível aplicar, pôr em prática agora, nesse ano, que nós vamos ter recessão de -4%. Isso é bobagem. O ano que vem devemos, se tudo correr bem, crescer 0%. E no outro ano, em 2018, 1%. Né? Não é essa questão agora. E ele tem de lembrar que o Senado tem de julgar e condenar a presidente. 54 votos. Tudo indica que os 54 votos já vai ter aqui, na admissibilidade, que basta a maioria simples. Já terá antes. Então, a questão que o Michel Temer, para usar uma linguagem popular, não caiu a ficha para ele, que nós vivemos um novo momento, que as redes sociais, que tiveram um papel fundamental nesse processo, coligadas às ruas, então sinalizam que a gente não aguenta mais o dano que se recebe, que o PT caiu por ser um projeto criminoso, por essas alianças também, por ser um partido, uma organização criminosa que se aliou a outros criminosos de outros partidos, vide Mensalão, Petrolão, e que é necessário construir uma maioria, e é possível construir essa maioria, não é hipótese, aí não é sonhar, que tenha determinados princípios republicanos centrais da gestão da coisa pública, sabendo que os partidos têm de compor a máquina de Estado. E outra coisa que ele precisa ter coragem de fazer, coragem que é indispensável, despetizar o Estado. Sem despetizar o Estado... Isso é fundamental. Ele não dura. E não de forma verticalizada. Você tem de pegar... os ministérios estão completamente aparelhados. São 25 mil cargos. A parte de comunicação, TV Brasil, que é a TV Traço, tem um orçamento de 1 bilhão, a EBC, toda aquela turmaiada, uma parte eles fizeram concurso para deixar efetivo. Então, você vai pagar os seus impostos durante 40 anos para mantê-los. Porque eles vão sair com 75. Não vão sair nunca. Né? Quem entrou no funcionalismo público, você não é demitido, nem que você ponha fogo, não é demitido. Eu sei, trabalhei 30 anos, vi cada peça, vi professor vagabundo que ficava saindo da aula 1, 2, 3, 4, 5 anos. Conheço as peças. Eu sei como é que funciona tal. Então, o que vai acontecer é que você vai ter de tirar os DAS, que são aquelas designações feitas... Cargos de assessoramento. Cargos de assessoramento. Chamados cargos de confiança. De confiança. Então, você vai, pumba, e fazer as auditorias. BB, Banco do Brasil, Caixa, BNDES no mínimo, Correios e tal. Agora, você fica preocupado quando ele diz que vai entregar o Partido Progressista à Caixa. E as pessoas dizem que a Caixa vive uma situação difícil, os que entendem, que não é meu caso. Que é o partido para-raio de escândalo. De escândalo. Né? Mensalão, Petrolão, Sanguessuga, acho que não tem uma grande operação da Polícia Federal sem a presença, década, claro, sem a presença do PP. E o vice-presidente da Câmara, o Valdir Maranhão, é do PP do Maranhão. Ele era, a princípio, a favor do impeachment, depois virou contra e foi ao hotel. Tanto que os grupos, um dos grupos de mobilização que criaram essas condições concretas para a gente ter o impeachment, e tinha alugado uns quartos lá no hotel. Golden Tulip. E ficavam ali só filmando. Eu vi a ceninha do Maranhão chegando, né? E ele era contra... Aí o Lula fez... O Lula é criminoso, o Lula é bandido, só haverá democracia. Sempre digo, o dia que o Lula for devidamente processado, julgado e condenado,
a regime fechado. Lula tem de ser condenado e ir para a cadeia. É condição sine qua non para a democracia brasileira. Ele coloca em risco a ordem pública, ele ameaça as instituições, aponta para a guerra civil, né? E ele precisa ser preso ainda agora, porque ele destrói provas. E será, viu? Eu tenho certeza que o Lula vai ser preso ainda, porque vai sair essa coisa do foro privilegiado, essa zona cinzenta, se tem ou não tem, essa coisa tal, que o Supremo politicamente também segurou, para deixar solução política, e aí o Supremo diz que não precisa nem julgar, etc. tal, porque já foi resolvido. É a velha questão de 1955, o Café Filho, que uma outra hora nós até comentamos. Mesma coisa. Então o Supremo é sempre assim. O Supremo é um órgão que falar que julga de acordo, não olha a capa do processo, julga de acordo com as leis. Alto lá, né? Alto lá. O Supremo nunca fez isso, nunca fez isso. Criado em 1890, nunca fez isso. O Supremo julga politicamente. Algumas vezes com uma qualidade jurídico-política melhor, outras vezes ruim como agora. Agora tem gente ali que, meu Deus do céu, não consegue falar, não consegue bater palma e andar ao mesmo tempo. Tem vários, Eu queria conversar com você também sobre os ministros do Supremo, mas antes, só para a gente esgotar essa parte dos partidos políticos, acho que você tem um ponto sobre o PSDB também, né? Olha, o PSDB, Silvio, me irrita profundamente. O PSDB era contra o impeachment. As lideranças do PSDB, não estou falando de deputados, muito combativos, inclusive na Câmara, muitos deles, deve ser sempre ressaltado isso. Mas Aécio, Alckmin, Serra, meio a meio, tá ali, uma pizza meio a meio e tal, já que de origem italiana. O Fernando Henrique também, né, Vila? O Fernando Henrique também. O Fernando Henrique começo... também contra. O Fernando Henrique é aquela história, igual em 92. Impeachment é como bomba atômica, existe para não ser usado. Em 92 ocorreu o contrário. E agora, o Fernando Henrique, gosto dele, boa pessoa, intelectual de respeito, porém não acerta uma análise de conjuntura na vida. Essa foi mais uma, preciso registrar. Uma vez eu fiz um artigo colocando 5 erros dele, aí esse aqui é o 6º, então já precisa uma mão não é suficiente. Então, o Alckmin queria 2018 para o seu projeto pessoal. Aécio também espera 2018, porque quer ter uma condição que assume um governo para você ficar 4 anos e depois tentar a reeleição numa conjuntura mais favorável. O Serra, o Fernando Henrique, né, junto com os outros dois, e o Serra, pensando então no seu projeto pessoal também, mas no caso de um governo Temer, nessa hipótese, que agora se aproxima como realidade, sendo ministro, poderia construir uma articulação em Brasília, junto ao PMDB, não no PSDB, porque ali ele não tem mais espaço, para ser candidato pela última chance que ele vai ter em 2018 e tal. Então, Serra, aquele que estava meio se aproximando do impeachment, mas também não com muita combatividade, né? E os outros, e os deputados que foram mais ativos, alguns deles, deputados federais muito ativos, tal, mas a direção do PSDB não queria. E o que ela faz? Está sabotando o Ministério Temer. Sabotando. Poderia deixar seus quadros livremente, articular, etc. tal, buscar nomes. Puxa, tem quadros. Mas não. O Serra era a princípio Fazenda, mas depois não era Fazenda, depois era MEC. O MEC é uma bomba. Quem for assumir o MEC vai pegar greve nas federais diuturnamente. Se for um Mendoncinha ou Mendonça Filho, ele vai ver o que é bom ser ministro do MEC com toda aquela estrutura petista das universidades federais, grande parte delas de nível rasteiro. E estou sendo muito claro, de nível científico, né? Rasteiro e tal. A questão que se coloca, então, nessa conjuntura, é que o PSDB está sabotando e está fazendo mal ao Brasil. Porque se o governo Temer fracassar, o fracasso não é do Temer e do PMDB, não. O fracasso é de boa parte da oposição. Você vai abrir espaço para o discurso, outra vez petista, né, de tentar buscar uma nova narrativa, né, de que era o partido defensor dos pobres, etc. tal. Vai ser um desastre. O PSDB vai cometer outro crime. Já cometeu em 2005, quando deixou o Lula. O Lula só passou a ter poder efetivo e virou o que virou, agora já é decadência, né? Graças ao PSDB, que em 2005 não teve a coragem política de iniciar um processo de impeachment e tal, e teve todas as condições para tal, né? Vila, vamos falar do Supremo, então. Sim. O que está acontecendo com o Marco Aurélio Mello? Só Deus e ele sabe, viu? Porque para mim causa muita estranheza, Silvio, mas muita estranheza. Eu acompanhei de há muito o ministro Marco Aurélio, especialmente nesse século, e durante a ação penal 470, que foi uma longa, né, que começou em 2007, quando foi recebido, 5 anos de investigação e o julgamento durante 2 anos, tal, aqui mesmo
em vez, discutimos 60 vezes, teve 60 debates. 60 debates. 60 debates, eu estive lá nos 60, haja resistência, por isso que eu aguento tudo. Cada coisa que eu sou obrigado a ler para escrever um livro também, precisa ter muita paciência, tal, ouvir esses políticos, com poucos neurônios e pior que não se comunicam entre si, políticos e a elite em geral, legislativo, executivo e judiciário, que é uma porcaria também o judiciário. Eu estou usando essas palavras um pouco mais duras, mas é a triste realidade. Eu gostaria de que não fosse assim, tal. E o ministro Marco Aurélio, realmente eu não entendo qual é a posição dele, porque ele foi muito bem no julgamento do Mensalão, foi muito sério, mas nos últimos meses ele tem tomado posições que são muito questionáveis. E agora eu estou colocando no condicional, que eu gostaria até de ouvi-lo, teria articulado uma conspiração junto com o Ricardo Lewandowski, eu estou no condicional, para criar uma condições para retirar Cunha da presidência, mas não no sentido republicano, não. Era para dar novo fôlego ao PT e anulando todos os atos de Eduardo Cunha no exercício da presidência, inclusive o impeachment. Autorização, admissibilidade do processo de impeachment. Isso é um golpe que eu nunca vi na história do Brasil. Eu já vi de tudo aqui, desde 1822. Já vi de tudo. Já vi o imperador que era menor ser maior, isso em 1840. Já vi de tudo um pouco. O Deodoro virar generalíssimo em 1890, quando não havia no Exército Brasileiro a patente de generalíssimo, foi dado pelo povo. Ele falou, não, mas o povo que me deu. Mas não tem generalíssimo. É na América Espanhola. Ele ficou generalíssimo por um ano. Depois deixou de ser generalíssimo e sumiu essa patente. Já teve de tudo aqui. Agora, isso eu nunca vi. Um golpe no STF contra o povo brasileiro, um golpe criminoso de lesa pátria, que jogaria o país na guerra civil. Olha o crime. O Ricardo Lewandowski fazer isso não me admira. Não me admira, desde São Bernardo do Campo, e ele sabe como chegou ao STF. Pega, pessoal, recorta os amigos dele aí, lá do Parque Suíça, lá de São Bernardo, recorta e manda para ele. Ele sabe como chegou ao STF. Não foi pelos seus méritos, que não, são inexistentes, vale lembrar. São inexistentes, ele não consegue escrever. O currículo dele, eu lembro, era cheio de artigos no Jornal Diário Grande ABC, eu fui ler alguns, eram ilegíveis. Ele escreve uma língua aparentada ao português. Né? Então ele não sabe nada, ele chegou por outras razões, e ele sabe, se tiver honra, se tiver caráter, como ele chegou. Agora o Marco Aurélio, primo de Fernando Collor, chegou em 1990, mas teve uma atuação, por exemplo, em 92 e 94, não votou quando envolveu o impeachment, falou, não, eu estou impedido, correto. Os ministros mais antigos da Os mais corte, antigos, é o segundo mais antigo, o anterior Celso de Mello, em 1989. Então, eu não consigo entender. E tantas vezes nós conversamos, eu estive em Brasília até o ano passado com ele e tal, eu não entendo, porque essa conspiração, vamos ver, se ocorreu, né, realmente aí chega um ponto que eles não podem ser ministros do Supremo. Aí nós chegamos a um outro ponto. Você tem impeachment de ministro do Supremo, está lá na nossa Constituição. Se fizeram isso, eles não têm mais condições, se fizeram, de continuar sendo ministros do STF. Digo isso com um certo amargor, porque eu conheço o Marco Aurélio, não imaginava que ele tomasse essas posições. Agora, se tomou, aí é igual, a lei é igual para todos, não importa se a gente conhece ou não conhece, tem de aplicar a lei. E se fizer esse golpe, é caso de impeachment dos 2 ministros. Muito bem, Vila, obrigado. Bom, no próximo programa já teremos, você virá com um novo presidente da República, muito sim, acho que provavelmente. até eu fiz a promessa de ter essa opção que me deram na Paulista, uma das manifestações, verde, amarelo e azul, as cores que o PT odeia, que é um partido criminoso, o PT, e que tem ódio ao Brasil e aos nossos símbolos nacionais. Aí eu até vou guardar a pulseira como recordação. Aí quando eu estiver bem velhinho, eu vou falar, teve um momento que na história do Brasil, as ruas pela primeira vez foram protagonistas, empurraram o parlamento e nós destruímos algo que parecia invencível. E vamos construímos um Brasil melhor, dinâmico, politicamente, uma nova elite, etc. Tal. Isso daqui uns 30 anos. Muito bem. Então, eu vou viver muito ainda. Esse foi o último sem edição com Marco Antônio Villa, com a presidente Dilma Rousseff ainda no cargo. Pela graça do Senhor. Boa sorte pro teu Santos, você vai para Vila Belmiro? Vou estar lá no Câmara da Jovem Pan, eu e meu filho mais novo, e ver mais um título do Santos. Não há nem lugar, tantos troféus que a sala já tem outro anexo, né? Boa sorte pro teu Santos. Eu confesso que eu vou torcer pro Audax. Muito bem, esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.